Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Hoje a casa tá cheia aqui, hein? Eu quero saber se você já pensou em fazer uma maratona. Já pensou e falou, nossa, não sei como fazer, por onde começar? Se você quiser saber como começar a fazer, como saber os passos, quando você tem que treinar, fica aqui que você vai ter muita informação hoje. Estou nada menos com Camilo, diretor técnico da RunFan, e dois convidados que eu nem vou apresentar. Fala oi! Oi, nós aqui, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Extrema Performance hoje, né? Tudo errado, acho que eu falei, a gente vai atrapalhar muito, aqui a gente vai falar muita... A gente tá aqui como espectador. Aham. A gente tá como convidado aqui. Como convidado hoje. Eles vieram supervisionar o performance. Mas, olá, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos falar sobre maratona Afinal hoje, de né? contas, hoje, o nosso treinador tá aqui. Por isso que, né, a gente tá aqui por quê? Porque o pra ouvir as dicas do nosso treinador. Porque a gente vai precisar ouvir dicas, né? A gente vai fazer a Maratona do Rio de Janeiro. E a gente se considera o quê? Iniciantes, Pangaré total. Pangaré. Então temos várias dúvidas, por que não fazer um episódio, né? Foi isso, então, exatamente. Por que tá todo mundo aqui? Vamos explicar. Eles vão fazer a Maratona do Rio e nós vamos contar essa jornada para vocês. Aqui no Extrema Performance, trazendo a parte técnica da maratona. Então, o que está por trás dos treinos, né? E hoje a gente trouxe, começando esses episódios com o treinador, né, Camilo, que vai contar um geral da periodização, né, vai falar, dar uma pincelada aqui pra gente de como é feita a periodização e como ele vai fazer pra treinar essas duas pessoas. O maior desafio da vida de Camilo Alves. Arrumou dor de cabeça. Ele já tava falando que vai ser complicado. Vai ser duro. Mas antes da gente começar, estamos todos de Cupá. Ó. Cupá agora veste todo mundo do Extrema. Todas as transmissões, todos os podcasts, estamos todos uniformizados. Isso aí, tem cupom na Cupá. Aproveitar aqui, né? Vou aproveita, falar, tem o cupom Extrema, 10% de desconto lá no site da Cupá. Então tem essas camisetas básicas, mas tem as camisetas estampadas também. E o Beldrones vai deixar o QR Code aqui na tela pra vocês. Você já correu com o short da Cupá? Já, do 2 em 1. Porra, bom demais, né? Bom demais. Vai ajudar a gente bolsos no ciclo, laterais. Né? Pôr o gelzinho ali e tal. Bom demais. Não ficar balançando. Aproveitar aí os descontinhos do Extrema na Cupá. Não ficar balançando o gel, né? Ufa. E as coisas. Ah, meu Deus. Aproveitando, estamos na cadeira da Kingston. Exatamente, gravando aqui no estúdio, né? E aí, cadeiras da Kingston, que também fornece armazenamento aqui de todas as transmissões do podcast, do Performance também. Então, também tem um QR Code na tela para você conhecer os produtos da Kingston. Vamos colocar o Thiago de co-host aí. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou vir como um holograma, assim, eu acho de vez que é em legal. quando. Ele adora vender. Pode Ele vir. gosta de vender as coisas. Muito bom. Vamos lá. Começar esse programa. Primeiro, assim, existe um tempo ideal para quem... quero fazer uma maratona. O que você diria para a pessoa? Chegou lá um aluno, quero fazer uma maratona. Depende aí, esse aluno já corre ou ele tá começando agora? Quanto tempo de treino que ele já tem? Vamos pegar o cenário assim, alguém que já corre, que já fez, né, algumas, né, provas já fez de meia 10 maratona. Meia, Já fez meia pelo menos uma vez Uhum. na vida ali, né? Porque eu acho então, que... se pensar numa pessoa que tenha pelo menos uns 2 aninhos de treino, né? Então, a gente pensa assim, geralmente, para começar a pensar num ciclo de periodização de maratona, 2 aninhos de treino de corrida, né? Então, esse eu acho que seria um marco ideal aí. Quer dizer, ideal não, seria um pouquinho mais de tempo, mas em média o que vem pra gente não é isso, né? Mas dado o cenário atual da galera que já quer fazer maratona... 2 anos já tá sendo luxo, né? Então, o que a gente pensa assim, então para essa pessoa que já corre, a gente pensa num ciclo ali de 18 a 21 semanas, para tá do começo do ciclo até chegar na maratona. Legal. Então, você que tá pensando já, pensa de uma forma regressiva, né? Isso, Exatamente. põe a data Exatamente. e faz a conta para trás, né? A Maratona do Rio é o quê? Dia 22 de junho. 22, então voltando para trás, a gente tá mais ou menos nisso aí, umas 20 semanas, acho que 18. Começa a semana que vem. Começa a semana que vem. Programação de vocês. São 21 semanas. Que bom saber. E aí,
Como que quando você... 20 semanas, como que você divide essas semanas? Explica um pouquinho pra gente. Então, as primeiras semanas, na verdade, gente, então assim, se vocês forem ver a maioria dos livros, o que tem de estudo mesmo, não são 21 semanas. Você vai olhar, muita gente trabalha com 16, 14 semanas para um ciclo de maratona. Na assessoria, o que foi ao longo do tempo a gente foi vendo, né? Que as pessoas demoravam muito para embalar, depois a gente vai falar disso, né? Em treinos de força, dieta, ou até na frequência semanal necessária que precisava. Mas por algum motivo mágico, quando você fala que vai começar o ciclo de maratona, as pessoas começam a entrar e pôr as coisas no eixo. Então, por isso, né, que a gente tem um ciclo um pouquinho mais prolongado de 21 semanas, né? Então, nessas primeiras 3, 4 semanas, né, a gente trabalha muito com volumes até que baixos, né? Então, 12, 13, 14 quilômetros, coisa mais tranquila mesmo para as pessoas irem se ambientando, mas já é um momento que a gente faz uma base, né? Então, a gente trabalha com volumes um pouco maiores, né? Então, começa a entrar com mais treinos de frequência semanal, então aquela pessoa que só corre 3 vezes passa a correr 4, quem já corre 4 passa a correr 5, então a gente começa a dar oportunidade para essa pessoa aumentar a quantidade, né, de treinos durante a semana, com os longos ainda em volume mais baixo, para não ser um impacto muito grande, né? Então, você já vai começar a aumentar a quantidade de treinos na semana com volume alto nos longos, já vai sentir. E volume semanal? Ali a gente vai começar com 30, 40 para os mais iniciantes, né? Então, mais ou menos 40, vai ficar por aí, 30, 40 quilômetros semanais. Para um intermediário, então para aquela pessoa lá que já fez algumas maratonas, ele já vai partir ali de 45 a 55 quilômetros semanais ali dessas primeiras 4, 5 semanas aí de treino. E muda muito, assim, o meio da semana, porque pensar no volume, né, de quem está começando, para quem já é mais experiente, talvez é um pouco mais fácil de ver, mas o meio da semana que tem esses treinos, né, intervalados, treinos mais fortes de tiro, isso muda só a intensidade que cada um faz de acordo com a experiência, ou muda o treino mesmo, assim, fazer, sei lá, mais tiros, mais... Ah, não, com certeza tem que mudar, porque o que acontece é assim, para o iniciante, geralmente, quando ele vai entrando no ciclo da maratona, né, então a gente tem uma parte aí que a gente vai trabalhar mais tiros, depois a fase mais específica para maratona, né? Para o iniciante, muitas vezes, cada treino longo é uma nova conquista, né? Às vezes é a maior distância que ele correu na vida. Então, muitas vezes a gente pensa que as pessoas corram pelo menos 21, né? Antes de começar um ciclo de maratona. Pode ser que isso não aconteça, mas a maioria já fez uma meia. Mas depois, quando a pessoa passa a fazer 22, 24, 26, 28, 30 quilômetros na semana, isso já é um estresse para o organismo muito grande. Então, se você não tiver uma diferença de treinos de intensidade durante a semana, você causa muito impacto, muito estresse para aquele organismo, para o aparelho locomotor de cada atleta. Se ele é iniciante, então vamos supor que ele tem uma carga muito intensa durante a semana, com longos, que ele nunca enfrentou na vida, para o corpo dele vira um estresse gigantesco. Então aí é o momento que a pessoa se sente cansada ou até pode acabar machucando. Então tem que ter um balanço bem inteligente na hora de programar esses treinos. E esse incremento, assim, dos treinos também, né? Porque não é você subindo sempre, né, linearmente. Tem um período de descanso também entre, né, uma semana e outra também. Como geralmente vocês tentam dividir isso? A cada 4 semanas, né? Então, aliás, cada 3 semanas a gente pensa em dar um descanso. Porque, na verdade, a gente sempre pensa em ciclos progressivos de aumento de volume, né? Então, você vai aumentando o volume, aumenta o volume, aumenta o volume, você vai gerando estresse para aquele organismo, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, não é exatamente assim, mas vamos tentar exemplificar. Então, vamos lá, eu faço 12 quilômetros numa semana de longo, para outra semana 14, na outra 16. Então, eu fui aumentando as distâncias progressivamente. Eu dou um descanso, eu gero um tempo de recuperação e uma supercompensação. Isso vai deixar o atleta apto a enfrentar, por exemplo, na outra semana, 18 quilômetros. E aí eu consigo fazer um progressivo, 18, 20, 22. É claro que eu não vou trabalhar só o volume, né? Eu trabalho outras capacidades nos próprios treinos longos, né? Não necessariamente só vou aumentar o volume, né? A gente trabalha com ritmo de prova, entre outras variáveis. Mas, basicamente,
a gente precisa dar uns intervalos a cada 3, 4 semanas para que a pessoa possa se recuperar, né? Ter um descanso, uma supercompensação e possibilitar que ele continue aumentando o volume progressivamente. Entendi. Então essa é a razão de fazer uma escadinha, de repente a planilha vem lá com 60 minutos, por exemplo. Exatamente. Que é a semana que a gente gosta, né? É a semana É a semana ideal. Mas deve ter uns alunos que desobedecem. Então, que todo mundo gosta, mas que a maioria faz errado, né? Então, que é o que a gente fala, né? Que é o grande problema para quem corre maratona, né? Principalmente para quem é iniciante, por incrível que pareça. Geralmente se projeta um tempo no que eu vou fazer, né? Eu quero fazer para tanto a maratona. E aí, ele não consegue fazer treino leve, porque ele quer aproximar o pace dele, porque ele vai fazer na maratona, treino, com qualquer outro treino que ele vai fazer. Então, assim, chega na treino semana... no talo. Exato. Chega na semana regenerativa, em vez de fazer leve mesmo, ele vai tentar se aproximar do ritmo de maratona, ele vai tentar fazer força, e aí é o grande problema, né? Porque era o momento que era para estar na maior recuperação possível, ele tá continuando o desgaste. Que e isso, aí, é tão gostoso correr leve. Galera não gosta de correr leve. Vamos frisar isso aqui que é importante. A maioria fica com isso na cabeça. Como você consegue convencer um atleta exatamente isso, que ele tem que correr mais leve do que ele vai correr na prova? Porque se ele fala assim, não, mas eu vou fazer o treino de 28 nesse pace, mas na prova eu não quero correr para isso. Com certeza essa é a maior dúvida. Olha, eu acho que isso é uma das grandes coisas que a gente enfrenta, por isso que a gente tem palestras na assessoria de vez em quando, justamente para tentar conscientizar. Então, primeiro assim, até saiu aquele estudo do Strava, não sei se chegaram a ver, né? Que a maioria dos corredores que treinavam mais em Z1, né? Então, um ritmo leve, tinham melhores resultados, né? Não é exatamente isso, mas é basicamente isso que mostra o estudo, né? O que a gente inseriu, e isso foi uma questão técnica / psicológica / questões de assessoria, são os ritmos de prova ao longo do ciclo de treinamento, da periodização de treinamento de maratona. O que a gente foi ver? Antes, se você fazia, né, um ciclo de maratona e você experimentava o ritmo de prova só muito perto da fase específica, gerava uma insegurança no atleta gigantesca, porque ele nunca experimentava o ritmo de prova que ele ia fazer na maratona e ele não ensinava o corpo dele a correr naquele ritmo. Então, tem uma questão muito importante, né, até mais técnica, que tem algumas estruturas no nosso próprio cérebro que eles aprendem a analisar o nosso organismo e entender que aquele pace é viável, é factível e consigo aplicar, né? Então, eu tento convencer o aluno, falo, olha, você vai ter um momento para fazer força, então vamos lá fazer, né? Nesses ritmos agora, nesses treinos que é em ritmo leve, né? Que a gente fala aqui na nomenclatura geral em Z1, Z2, faça em Z1 e Z2, aproveite. Né? E aí, pega, na hora do ritmo de prova, vamos aplicar. E aí aí você vê que é engraçado, porque muita gente espana. Chega na hora de fazer força. Do leão de treino. Dá muito medo, porque assim, às vezes, eu vou dar um exemplo que eu já fiz esses treinos do Camilo. Aí chega uma época que ele começa a colocar lá, né, no fim de semana, sei lá, às vezes faz até sei lá, uns 5 quilômetros tranquilo, aí você vai fazer, sei lá, 18 quilômetros em ritmo de prova, que seria o teu ritmo ali, e depois você vai fazer mais 5 tranquilo, sei lá, tô somando ali, né, talvez agora eu falei muito, né, um treino muito longo, mas é mais ou menos assim. E aí você vai fazer o ritmo de prova, aí você faz uma distância menor, aí você fala, cara, foi difícil, hein? Como é que eu vou aguentar fazer 42? Mais? E aí onde começa a dar essa espanada, você fala, caramba, será que eu vou conseguir? Mas daí o processo, né, ele vai aumentando cada vez mais o ritmo de prova, e aí você vai sentindo confiança, mas dá muito essa sensação no começo, fala, cara, se é um trecho curto e eu já tô tendo dificuldade, como é que eu vou manter esse negócio 42 quilômetros, né? Em confiar no seu treinador, cara. Aí você confia no processo. Confia no treinador que vai dar certo. Não, e esse lance de correr devagar, assim, é um negócio também que eu vivi muito na prática com o Camilo, porque assim, a RunFun, ele tem um grupo muito grande da galera que faz, ou tá buscando fazer abaixo de 3 horas. E já coincidiu no meu ciclo de eu sair para fazer longo, tipo de 22 até 24, com esse pelotão que corre abaixo de 3 horas, assim, que não é, é muito longe do meu ritmo. Mas eles todos respeitando ali, correndo, sei lá, 5:1, 5:10, né? Porque era, sei lá, devia ser o momento de fazer esse tipo de rodagem. Mas essa é uma dúvida que todo mundo tem e de entender, né? Por que é bom rodar em ritmos mais tranquilos, né? Que tipo de adaptação que tem então, isso? Não? Isso é uma coisa que é importante também aí apresentar, né? Falar sobre isso, porque assim,
quando a gente corre lá, então, em ritmo leve, Z1, o que vai acontecer? Primeiro, você tem menos desgaste para o aparelho locomotor, né? Então, esse menor desgaste te habilita para fazer os treinos importantes, às vezes de tiro ou de os longos. Então, essa é uma questão importante. Eu preciso correr leve em alguns treinos para que eu possa fazer treinos mais intensos e mais longos. Quando eu corro em Z1, eu priorizo o trabalho de quebra de gordura do meu organismo, né? Isso faz com que eu correndo em Z1 faz com que tem uma organela na nossa célula que chama mitocôndria, que quando eu vou correndo em Z1, eu aumento a quantidade de mitocôndrias, o tamanho delas e as enzimas que trabalham dentro delas. O que é isso? Elas vão quebrar gordura com mais rapidez, mais facilidade e esse processo todo vai ser mais eficaz, mais eficiente. Então, aquele atleta vai conseguir sustentar ritmo com melhor eficiência por causa dessas adaptações correndo em Z1. Ou seja, é bem possível, aliás, bem possível não, vai acontecer que ele vai ficar mais rápido correndo em ritmo mais leve. Entendeu? É difícil você traduzir isso e falar, puxa, será que é verdade? Mas isso de fato, é científico, de fato, né? acontece, né? Então, é o que a gente fala, você vai aumentando a densidade mitocondrial, o tamanho das mitocôndrias, e esse processo vai sendo muito mais rápido, ou seja, eu consigo sustentar até maiores intensidades por mais tempo por causa dessas adaptações que eu vou gerar. Claro, tem a capilarização muscular, né? Então, que são as arteríolas que vão se formando capilares, que vão cobrindo os músculos, que vai aumentar a oxigenação, vai levar os nutrientes. Isso tudo acontece correndo em baixa intensidade. Mas a gente falar principalmente do metabolismo de gordura é o que vai reger isso aí, né? Outra questão importante é a frequência semanal, né? Então, quando a gente tem o trabalho mais vezes na semana, toda vez que eu corro, eu gero um efeito agudo nessas mitocôndrias, né? Então, tem o efeito crônico, que eu sempre vou correndo e aí eu vou acumulando mais e mais mitocôndrias, maior tamanho e tudo mais, mas tem o efeito agudo. Então, cada vez que eu corro, aquela adaptação de um monte de mitocôndrias que vão se formando, tudo, duram 12 até 24 horas. Então, o que isso quer dizer? Que naquele treino que eu fiz num dia anterior, ele vai me ajudar no treino seguinte e assim por diante. Por isso, que a gente distribui o volume em mais vezes na semana. Não corre todo o volume concentrado em 3 dias só, por exemplo. Porque eu vou gerando efeitos agudos em que um treino vai melhorando o outro. Também tem muito essa questão de metabolismo. Então, pensar em correr em Z1 e mais vezes na semana. Isso vai ter uma boa adaptação. Desculpa. Eu ia perguntar na outra ponta, assim, dos treinos de intensidade mesmo, assim, quais que são as questões fisiológicas também que aí acontecem. Tá, legal. De quase infartar, né? Os que eu detesto fazer. O que a gente vai pensar é assim, né? Então, a gente tem os treinos em Z1, que então vão ser as rodagens, tem entre Z1 e Z1 e Z3 não, porque eu tô pensando em parte teórica, mas assim, quando a gente fala entre o primeiro limiar e o segundo limiar, geralmente ali tá o ritmo de maratona, né? Então ali é o que a gente vai trabalhar mais, aqueles ritmos de prova, mas que não vai ser sempre. E depois a gente vai ter o segundo limiar em diante, que aí são os tiros, treinos intensos, ou de repente até tempo run e tudo mais. Quando eu trabalho em alta intensidade, muitas vezes eu estou buscando o quê? Melhora do VO2 máximo, né? Que é a capacidade que eu tenho de inspirar, absorver o ar, locomover o meu ar para dentro do meu organismo e absorver pela musculatura, né? Então, toda essa capacidade, a ideia é que você ganhe isso e você consiga trabalhar cada vez com mais alta intensidade. Outra capacidade que a gente tenta trabalhar é o próprio segundo limiar, deixar ele cada vez numa velocidade maior, ou seja, eu consigo sustentar o meu ritmo numa velocidade maior por mais tempo também. Então, qual é o problema desse treino? É que sofre, dói, né? Mas o ponto justamente é esse. É correr leve quando precisa correr para eu estar apto a fazer força quando preciso fazer.
Boa. E o que eu ia puxar era justamente isso. Se você não fizer o treino leve quando tem que fazer, você não vai conseguir fazer o forte depois. É o que você terminou falando, né? E aí, dentro da sua periodização, perdeu, por exemplo, esses treinos leves programados no início. Já começa, em vez de começar no Z1, já começa em Z2, já perdeu essa adaptação. E daí não tem mais como voltar, né? Não tem como. Dentro do que você planejou, perdeu. Não vai ter nenhuma dessas adaptações que você comentou. Então, é por isso que a gente frisa muito isso, né? Não sei por que as pessoas não gostam de treinar leve. Eu queria entender. Tem essa questão que é um grande problema, né, na programação, que na verdade, a gente divide Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, na Ranfan é uma outra nomenclatura, tudo. Mas, basicamente, a gente tem 3 domínios de intensidade, né? Que é até o primeiro limiar, entre limiares e acima do segundo limiar, né? Muita gente gosta de trabalhar nesse meio aqui, que é entre o primeiro e o segundo limiar, que é o ritmo de prova, né? Muitas vezes de meia, de maratona, tem, claro, né? Gente que sustenta bastante tempo em cima do segundo limiar. Tá? Na percepção de esforço seria o quê? Um moderado ali? Moderado forte. Moderado para forte, mas é aquilo, né? que é gostoso, você sustenta, Sim. você segura ali, você consegue manter por um tempo. Qual que é o problema dessa zona? Ela gera adaptação? Gera, mas menos. Entendi. Ela não vai gerar adaptação como eu preciso quando eu trabalho acima do segundo limiar, e ela não gera aquela adaptação que eu preciso quando eu trabalho até o primeiro limiar. Entendi. Que você vai precisar para maratona. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa aqui, ela não aprende, ela não ganha volume, né? Ela não gera essas adaptações que a gente falou, e aí ela não consegue sustentar ritmo, não consegue aguentar correr, por exemplo, volumes altos para uma maratona. E aí a pessoa acaba quebrando. Entendi. Então, a falta desse treino leve é muito grande. E aí é porque tem muito atleta que fica tentando sempre fazer mais forte, acaba quebrando. Fala, nossa, mas eu conseguia sustentar tanto. Meu amigo, só que maratona são 42 quilômetros. Vai fazer falta aquele treino leve. E a importância também dos treinos de força, assim, no meio desse ciclo, né? O que você tem a dizer sobre? Esse é um preceito, né, que é básico, que também as pessoas não seguem, mas que tem que acontecer, né? Então, quando a gente fala em maratona, gente, todo mundo fica falando, equilíbrio. Gente, a maratona é o desequilíbrio. Ela está te puxando pro lado do esporte. Então, a sua vida, de alguma maneira, você vai ter que deixar alguma coisa de lado, né? E por isso você vai precisar inserir mais 2 treinos, pelo menos na semana de força, né? O que os treinos de força comprovadamente servem, né? Prevenção de lesão, né? Então, assim, fazer pelo menos 2 treinos por semana, eles vão ajudar, com certeza, em prevenção de lesão, não só pela questão, né, de adaptação, de ganho de força mesmo, então fazer com que a tua musculatura seja capaz de sustentar suas articulações, isso gere menos impacto para repercussão para o seu aparelho locomotor, então você vai ter prevenção de lesão, porque você aumenta a força, né, da tua musculatura de uma maneira geral, isso vai fazer com que você gere menos impacto para suas articulações, gere menos sofrimento, vamos dizer assim. Tem a questão também da estabilização de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa, né, o treino de força, ele é global, né? A gente não pensa só em membros inferiores. A gente pensa também em core, toda essa região, que faz com que, comprovadamente, a gente sabe que um core mais estável também faz com que a gente tenha menor índice de lesão, né? Então, esses componentes todos vão ser muito importantes. Fora lembrar, né, gente, que a musculação é meio que para a vida, né? Uhum. Então, assim, é aquilo que a gente fala, é uma reserva de musculatura que eu tenho que fazer para o meu envelhecimento. Então, não dá para eu abandonar a musculação de uma maneira geral. Não, então a gente tá falando, você começou falando, né, 4 treinos de corrida, a gente já chegou em 5 e musculação. Então é importante frisar que quem quer fazer uma maratona tem que ter no mínimo 7 treinos, é isso? Eu acho assim, para o iniciante ele pode pensar em 4 treinos de corrida, mais 2 de musculação com certeza. Aliás, dependendo da situação, 3, né? Ideal seria 3, né? Mas eu sei que aí, eu acho que a agenda de todo mundo já é mais complexa, né? Mas pensar pelo menos isso. Um intermediário, aquele cara que quer buscar treino, 5 vezes por semana na corrida, e aí pelo menos 2 a 3 treinos de musculação por semana. E em horas de treinamento, no pico, o pico normalmente é quanto tempo antes da maratona? Essa é uma pergunta. E daí quantas horas
semana o atleta tem que treinar? Tá. O pico, pra gente aqui da Ranfan, acaba sendo 3 semanas antes. 3 semanas antes da maratona. Esse atleta vai estar mais ou menos em horas, com 10 horas mais ou menos na semana ali de treinos, né? Pensando em corrida, longo e também treino de força. Eu já tô pensando na data aqui, vai ser na data do Ironman, a gente vai ter que rodar o mais longo lá. Ah, é? Já vai estar no clima. Vai estar no clima. Ah, é verdade. Lá em Floripa. Por que não pode ser fácil, né? Não é? Por que essas coisas não podem ser encaixadinhas, né? Numa receita. Aí o treinador se vira. É bom né? que a Bruna vai estar junto, ela puxa a gente. Puxo. E aí também, assim, falando, chegou no pico, né? Volume máximo lá que a gente vai fazer. E aí depois você vai descendo até chegar na prova. Ali é outra coisa que também, principalmente quem vai fazer a primeira vez, eu, né, também tive esse tipo não de dúvida, mas de, cara, achar estranho que realmente você vai cair no volume, caindo e você fala, cara, tá chegando a prova e eu tô treinando menos, né? Mas na verdade, eu acho que é onde tá acumulando todas essas adaptações, né? Então, rola esse tipo de conversa, assim, cara, ó, agora é para treinar pouco mesmo, você vai ficar rodando porque às vezes, né, vai chegando na prova, você fala, cara, eu não preciso uma semana antes fazer ainda mais que às vezes a gente vê uns profissionais que às vezes ainda mantém volume altíssimo lá antes, né, fazendo umas loucuras. Eu acho assim, de uns tempos para cá, a gente tem visto que o polimento os nossos alunos, graças a Deus, estão fazendo um pouquinho mais certa a periodização e chega no momento do polimento, eles estão muito cansados. Então, assim, eles estão dando graças a Deus que está chegando o polimento e que ele está diminuindo o volume, né? O grande problema é que a partir da segunda semana do polimento, todo mundo começa a se sentir muito bem, já começa a ter uma melhora. E aí já fala, nossa, tá faltando. Dá uma porradinha. E aí tá querendo correr. Dá vontade de correr, E dá vontade de correr. Mas é justamente isso que você precisa segurar. É pra dar vontade. O seu corpo tá pedindo. Porque, na verdade, é aquilo. Se você tá fazendo direitinho os treinos, você cria meio que uma simbiose, né? Com os treinos de corrida. Ele regula o seu organismo, o seu metabolismo, a hora de ir no banheiro. Tudo começa a ficar dependente da corrida, né? Então, chega um momento que você começa a diminuir o volume, seu corpo tá sentindo falta mesmo. Né? Eu acho que é importante falar esse processo, né? Porque é uma mudança de vida. Com certeza. Quem vai correr uma maratona tem que se adaptar, tem que mudar. E aí, exatamente o que você falou, quando tá se adaptando, fala, opa, tá chegando, agora eu começo a diminuir. Não, agora eu quero correr. E uma dúvida que eu tenho também, assim, por que não corre 42 antes da maratona? Esse é o corte, esse é o corte. Mas é verdade. É assim, ó, pela literatura que a gente tem, não temos tantas revisões sistemáticas, né, que é o nível de evidência 1 que a gente tem e tal. Mas o que a gente tem é que corredores bem-sucedidos, que fazem até 34 quilômetros, conseguem o mesmo resultado que aqueles corredores que fizeram longos maiores. Qual o problema de correr mais que 34 quilômetros? Você gera um desgaste muito grande, né? E esse desgaste é bem possível que não consiga ser recuperado a ponto de chegar bem para a prova, né? Então, o ponto é esse, né? Gente, é assim, quando eu faço um treino muito desgastante, eu tenho problemas de microlesão muscular, então, que são normais, que vão ser recuperadas. Eu tenho, claro, perda de glicogênio muscular, que em 24, 48 horas vai estar completamente recuperado. Tenho a questão hormonal, que também vai estar desbalanceada. Tudo isso demora algum tempo para recuperar. Qual é o principal? Além disso, é a perda de placas motoras neuromusculares que a gente tem, né? A gente, quando faz microlesão, a gente também tem quebras de placas motoras. Ou seja, a nossa musculatura passa a não trabalhar da mesma maneira ótima que seria. Ou seja, ela não contrai tão bem, ela não absorve o impacto da maneira mais correta possível. Ou seja, é possível que depois de um treino longo desse, a musculatura não consiga se recuperar a tempo de contrair do jeito que deveria. E aí machuca. Entendi. E aí machuca. Entendi. Então, por isso sabia. que a gente faz, depois de maratona, 3 a 4 semanas de recuperação. Por quê? Porque a musculatura não dá tempo de se recuperar. Às vezes você até tá sentindo bem no fôlego, mas você fala, nossa, minha perna tá pesada, eu não consigo andar, eu não consigo me mexer e tal. Não anda como era antigamente. É isso. Por isso que a gente não pode fazer treinos muito extensos ou muito perto dos 42 quilômetros,
porque a musculatura não vai chegar a tempo de recuperar. Entendi. Não sabia disso, assim. Eu entendia mais ou menos, mas dessa informação eu não sabia. Então, em tese, assim, tipo, entre, sei lá, se fizer 34 ou 38, o resultado final não mudaria tanto, mas ainda o 38 tem uma chance de não te levar para a prova, né? É bem possível. É bem possível. Então, deixem para sofrer, né? E para machucar numa... E, cara, trazendo agora pra realidade, assim, esses dois pangarés aqui. O que você, né, diferente, pô, o Fábio já fez 2 maratonas, né, tá evoluindo, pô, eu fiz uma maratona há um tempo atrás, vim de lesão e tal. O que tem de diferente, assim, né, nessas características de cada um? O que você vem pensando também pra cada um de nós? Ó, Thiago, assim, bem... Primeiro pensar, assim, o Fábio já passou por duas periodizações comigo, né? Você tá passando a primeira. Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente tem que... É um processo. Eu já tô te treinando há bastante tempo, mas a gente vai se conhecer mesmo agora nessa programação. Ah, que né? bom. Vou te levar pra jantar. Fica tranquilo. Eu tô aceitando. Por quê? Qual que é o problema? Vai ter treinos que você vai responder de um jeito, que eu vou só saber depois que a gente começar a ver. Falar, Thiago aqui não responde tão bem esse tipo de treino, vou forçar mais aqui, menos ali. O Fábio, provavelmente eu já vou iniciar as programações dele com 5 treinos na semana, né? lá. Parabéns. Já tá apto pra isso. Casca grossa, né? Queimar as comidas do fim do ano. Se fosse só as comidas, tava bom. Aí, você começaria com 4 treinos na semana, né? E aí, assim, a gente tem que ver como que você vai respondendo, né, aos treinos. Eu também seria mais conservador na questão da quantidade de tiros que a gente vai colocando durante a semana. E, muito provavelmente, Thiago, depois de treinos longos muito importantes, o primeiro treino da semana que você for fazer na semana seguinte, talvez eu não colocaria tiro, colocaria rodagem, para depender de ver como é que fica a sua recuperação. Então isso também tem que ser muito individualizado, né, para cada aluno. Cada treinador vai olhar e tudo mais. Então vai ter que sempre ter esse olhar, não adianta, por mais que a gente seja, né, uma assessoria grande, que distribui os treinos, tudo, cada treinador tem que estar bem ciente de como que está o aluno, questão de dor e tudo mais. Já aproveitando essa pergunta, e como que você lida geralmente quando tem essas intercorrências no meio do caminho? Pô, uma dor ali, uma lesão, alguma coisa, tem que replanejar tudo. Até agora a gente só falou que é bonito, né? Exatamente. Planejamento e tal. Mas vamos trazer pra vida real, né? O bicho sofre ali, né? Olha, a gente tem que ver como que tá o quadro de dor, né, do atleta. Dependendo da situação, já aconteceu, por exemplo, ano passado mesmo eu tive que reprogramar alguns treinos de vários alunos, né, machucou e tudo mais, a ponto de nem ter polimento, a dependendo da situação. Porque a pessoa machucou, perdeu tempo demais de prova, e aí a gente vai fazendo um progressivo, né, que vai invadir tanto a semana quanto os finais de semana, para que a pessoa consiga chegar ali e consiga fazer o mínimo ali na prova, que é completar, né? Então, quais que são as questões mais importantes? Bastante contato do treinador e atleta. Então, não adianta. Hoje, gente, não tem como um treinador ficar mais que uma semana sem falar com o atleta que está correndo maratona. Não tem como. Precisa ver toda semana. Então, às vezes você consegue resolver vários problemas muito cedo, e aí você pode, né, vai ser uma decisão que você toma ali, que você tira ou não o atleta da prova, né? Então, essa conversa uma vez por semana precisa existir. Acho que é muito importante vir do atleta também. Tô sentindo uma dor, tô com alguma questão aqui, fala com o treinador, e aí a gente faz o remanejamento. Eu não gosto muito de mexer no planejamento. Por quê? Como a gente conversou muito, né? Tem a questão da progressão de volume e tal. Muita gente gosta de ficar mexendo. Não, eu quero puxar a semana que é regenerativa para antes, para eu poder fazer o longo depois e tudo. E aí, assim, ele consegue contemplar todos os longos, tudo. Qual é o problema? Vira uma bola de neve, né? O cara descansa antes, aí ele faz um longo depois, e aí vai acumulando outros longos, e aí nunca se recupera. E pode acabar machucando e tudo mais. Então, o que muitas vezes é melhor ser feito?
Cara, treino perdido é treino esquecido, vamos seguir em frente. Segue a programação. Com a programação. Entendi. Muitas vezes é melhor. Essas adaptações, muitas vezes, podem ser mais maléficas do que benéficas. Puxa, não perdi nenhum treino, mas você fez tanta adaptação que você corre o risco de machucar. Né? Por exemplo, tem gente que faz tiro na quinta-feira e quer puxar ao longo do sábado, do final de semana, para sexta. Pra poder o quê? Aproveitar Exatamente, o sábado. é tanta, e né? nem se recupera depois, né? Exatamente. E aí, cara, você estressou demais. Não vale a pena esse tipo de remanejamento. Cara, foi o que eu falei. Maratona é desequilibrado pro lado do esporte. Você precisa escolher, né? E é um período. Não, É um período. Não vai, né? Assim, decidi fazer uma maratona, então vai ter que mudar alguma coisa. Porque senão te corre o risco de não terminar. Vai ter que mudar alguma coisa, Fábio Bessa. Muito bom. Vocês Vou ter que ir dois. menos para cruzeiro. Comer são menos torresmo, né? Aquela frase, né? Cada escolha uma Cada renúncia. escolha uma renúncia. Muito bom, aprendemos bastante. Aprendemos que tem os princípios do treinamento, mas que cada um tem, né, A sua individualidade. Por isso que a gente, né, recomenda você procurar um treinador e respeitar o teu treinador, né? Porque senão você... Porque tem muita... Assim, a gente sabe que a gente, né... Hoje tem muito planilha pronta, né? E é melhor do que a não planilha. Mas normalmente, como não é, né, um negócio linear, né? Vem esse tipo de problema, é onde você contando, né, com um treinador que já fez maratona, tudo que tem experiência, né? Eu acho que é onde tem essa vantagem, né? Mas aprendi muito aí, hein, Bruna? Muito bom. Será que você vai convidar a gente de novo para vir assim? Vamos, né? Agora eu quero saber como vai andar esse, né? Foram tranquilos, vamos né? entender Foram como vai. respeitosos. Ainda não começou o treinamento. Exato. A hora que começar, a gente vai chamar eles aqui. É mesmo, aí a gente vai fazendo mais uns episódios, né? Eu acho que é legal falar. Eles vão fazer algum teste antes de começar? O ideal seria, aliás, como todos os maratonistas deveriam fazer, um check-up antes, né? Então, um teste ergospirométrico ou algum outro teste também seria bem importante. A gente sempre fala aqui da importância de fazer esse check-up. Já fiz vários episódios com médicos e gosto de frisar isso. É muito importante fazer esse check-up. Eu tive 2, 3 casos ano passado de atletas que iam começar a periodização de maratona e não continuaram por questão de Covid longa, alguma alteração cardíaca. Acho que é importante ver mesmo. Faremos, então. Muito bom. Traremos Aqui o resultado dos porque a gente falou testes. bastante de limiar. E aí, como você vai determinar? Eles vão começar agora. Você já tem uma ideia, você já treina o Fábio faz tempo, você sabe os limiares. O Thiago também, ou você vai entendendo ao longo do processo? Não, do Thiago eu tenho uma ideia, mas era muito bom fazer um teste, né? Vou fazer. Já comigo. Então, faremos e traremos aqui para ver como você avalia e como você vai montar a periodização. Tá combinado, então. Certo? Próximos episódios. Muito bom. Vamos falar dos patrocinadores? Vamos falar aqui, ó, agradecer... Vou deixar meu momento aqui, ó. Agradecer também Z2, que tá sempre com a gente. Então tem o Power Powder da Z2, tem também os géis de carboidrato lá, os salts. Se você quiser conhecer mais a Z2 também, tem um QR Code na tela, cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto em todo o site. Vendeu muito ano passado, né, Fábio Bessa? Incrível, 2024. Agradecer todo mundo que usou o cupom, porque é isso, você já vai comprar, né? Imagina, cara, numa periodização de uma maratona, cara. Porra, é muito gel, é muita tudo, coisa, cara, muito suplemento. Então, aproveita e usa o nosso cupom. Tem a Centauro também. Quem precisar comprar qualquer artigo esportivo, tênis para correr, né? Então, Exato. compra seu tênis lá, tem o cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Quem mais tem que agradecer? Cashme. A Cashme porque, porra, a gente tá com a Cashme esse ano inteiro. A gente foi para Paris com eles. A Cashme, que é uma fintech especializada em crédito com garantia de imóvel. Então, o que isso faz? Faz o crédito ficar mais barato. Então, você está precisando de capital de giro para poder, né, fazer algum investimento na tua empresa, tudo. Tem um imóvel, você pode dar ele como garantia e isso chama Home Equity, que a gente aprendeu com o Juliano Belo, que também, né, faz triatlon com o Felipe Santos. E então a Cashme está com a gente aqui. Você que quer impulsionar os seus sonhos com um capital de giro mais barato, com crédito, e por fim, a 4 também, que está com a gente, né, há muito tempo, e eles têm o seguro viagem, tem a palavra-chave é STEMA20, quem vai fazer maratona fora do país pode fazer o seu seguro com a 4 Investimentos. Importante, hein, Importantíssimo. Cara? Porque pode dar um, né? Dá um ruim aí no meio. Um ruim depois. Isso, obrigado pelo convite. Vocês são contratados, podem vir pro Estema. Fica tranquilo, vai pegando o jeito. Não, muito obrigada pela presença. É bem interessante, agora a gente vai acompanhar
a trajetória deles na maratona. Vamos estar sempre trazendo eles aqui para contar, e os profissionais que vão trabalhar com eles também, então vamos trazer nutricionista, vamos acompanhar. Ferrou. Faz parte, né? Seria muito bom. Então, vamos acompanhar. Vamos trazer. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para eles nesse processo, participar junto, é isso que a gente quer. A gente quer trazer vocês para perto. Então, tirem dúvidas, perguntem como tá sendo. Com o Camilo também, tá à disposição para tirar dúvida, perguntar. Quer fazer sua primeira maratona? A gente sabe que gera muita dúvida, então a ideia é esclarecer tudo aqui. E depois, quando você se inscrever, quando você fizer, você também conta pra gente. De repente, você vem contar sua história aqui. Muito bem. E temos uma informação quente, que a Bruna não contou, que ela vai fazer uma maratona esse ano também. Também. Era pra contar ou não era pra contar? Pode contar, tudo bem. Agora ela já vai fazer contou. Ela já contou, vou fazer Berlim. Então, quando a gente acabar, você vai estar iniciando o seu ciclo ali. Mas daí teremos um embate. Parte 2. Embate, eu e o Murilo, já tá. É? Ah, Boa. então vai quem ter vai a ganhar. Maratona War aí. Boa. Vamos acompanhar. É isso. Mais uma vez, agradecendo a você que ficou até aqui. E esse foi mais um Extrema Performance. Valeu! Valeu!